Olá pessoal, eu sou o Kleber, fundador da FBN e estou mais uma vez aqui no segundo episódio do FBN Cast. Hoje vai ser muito especial porque a gente conseguiu juntar a FBN, a seguradora e, mais importante, o cliente. Então a gente vai ter um papo aqui sobre responsabilidade civil com foco na área da saúde e com mais foco ainda na odontologia. Prazer estar você aqui com a gente. E fique com a gente, eu tenho certeza que você vai ter muitos esclarecimentos nesse episódio. Bom, eu estou aqui com a Jaqueline, da FBN, a Érica, da ACAD, e a doutora Flávia, da Sorridentes, para a gente bater esse papo. Tá? Então, eu vou deixar cada uma delas se apresentar, contar um pouquinho da sua jornada, e a gente começa na sequência. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Viana, sou gerente de riscos corporativos e responsabilidade civil no Grupo FBN há 12 anos. E a gente está aqui hoje para bater um papo mesmo, para a gente entender um pouco, conseguir esclarecer sobre as dúvidas e vivências do seguro de responsabilidade civil. Boa tarde a todos, meu nome é Érica Park, eu sou subscritora de riscos de responsabilidade civil profissional na ACAD Seguros. Já estou aí há 9 anos de mercado, então espero conseguir contribuir com a minha experiência de subscrição de risco, obviamente. A gente vai escutar muito aqui que ter o cliente frente a frente exatamente para a gente entender dores também, anseios, receios, e até a gente discutir um pouco sobre o risco em si e como o seguro pode amparar vai ser sensacional. Olá, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite aí da FBN. Espero poder contribuir também. Meu nome é Flávia, eu sou dentista, sou formada há 23 anos e estou no grupo aí das Sorridentes há 20 anos. Legal, pessoal, muito bom. Quero agradecer a todos que estão assistindo, mas principalmente vocês que tiraram um pouquinho do tempo para estar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Quando a gente começou a falar de responsabilidade civil na FBN há 10 anos aproximadamente, a gente era tratado com uma certa estranheza, tanto pelo cliente quanto pelo mercado, né? Não tinha muita gente falando disso. Eu recebi um convite para fazer um trabalho sobre conscientização nesse sentido e a gente começou a estudar o produto e entender o mercado. E aí que a gente foi mergulhar, né, no assunto saúde de forma mais intensa e entender um pouco mais de odontologia. Então, eu costumo dizer que lá na FBN, todo mundo sabe pelo menos um pouco. Mesmo quem não trabalha de uma forma direta, a gente tem que saber pelo menos um pouco para, pelo menos no primeiro atendimento, não deixar o cliente com dúvidas. E hoje, eu diria que a gente praticamente trabalha 60% do nosso tempo voltado à responsabilidade civil. E a gente percebeu, de fato, um crescimento muito grande da percepção de valor desse produto, tendo em vista o processo que o mercado trouxe de judicialização. Então, eu quero manter o meu papel aqui muito mais como um facilitador, um mediador para vocês, né? E ouvir de você, né, Érica, que está entendendo o risco de uma forma mais ampla, porque a seguradora ela faz previsões, né? E com certeza as previsões para a seguradora estar envolvida nesse mercado são positivas do ponto de vista negócio, porém não tão positivas do ponto de vista judicialização, né? Porque o mercado ele vem se acostumando cada vez mais a provocar a necessidade do seguro. Então eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. É uma coisa que a gente vem realmente percebendo nesses últimos tempos, principalmente por conta do aumento da utilização das redes sociais, das mídias, né? Que hoje em dia, realmente, qualquer tipo de lesão que você se sinta, né? Que sofreu algum dano de qualquer tipo que seja, as redes sociais hoje em dia se tornaram um meio de comunicação extremamente explorado. E isso acaba gerando não apenas, que nem a gente fala, né, o dano em si, né, o dano material ou até o dano financeiro para o profissional, mas acaba envolvendo também a questão da imagem dele. Imagem é uma coisa que, nossa, para você tentar, de fato, mensurar o dano, isso, para você conseguir recuperar, é imenso, realmente.
Então, a gente vê que essa questão da judicialização, mas também da utilização de outros meios para tentar, né, obter algum tipo de indenização, seja por uma questão de acordo ou realmente por uma questão de dano à imagem, se tornaram cada vez mais frequentes. Acredito que seja também por uma questão de cada vez mais os pacientes estarem se conscientizando dos seus direitos também. Só que tem uma linha tênue do que é o seu direito e também do que você não deve, obviamente, cobrar um profissional exatamente porque não faz parte da obrigação dele. Ou até uma questão que a gente até fala é uma expectativa de resultado. O profissional, ele foi, obviamente, ele exerceu aquilo que foi acordado. Agora, se você não gostou de como ficou o pós, aí já é uma outra questão. Sim, talvez a subjetividade, né, doutora? A doutora, com 23 anos, né, de profissão, com certeza conhece bem isso. Eu tenho uma expectativa, mas até por uma questão genética, nem sempre essa expectativa é atingida, né? Você tem as limitações, né? Alguma observação sobre isso, né? Porque eu acho que isso é um tema importante, Sim, né? importante. Pra gente abordar. Eu espero que algo seja como eu imaginava, mas por mais que o profissional seja habilidoso, por mais que o profissional seja cuidadoso e competente, aquele resultado não é preciso. É diferente de comprar uma commodity, diferente de eu comprar essa xícara aqui, né? Então, você tem, doutor, alguma percepção a respeito disso, assim, no dia a dia? Porque a gente sabe que você conhece muito de odontologia, né? E com esse tempo, toda essa bagagem, inclusive tendo outras pessoas trabalhando junto, uma opinião formada com relação a essa questão da subjetividade, ou seja, né, de que maneira a gente pode contribuir, né, para que isso não se torne uma recorrência, né? Ou seja, o profissional atende super bem, o cliente tem uma expectativa. De que forma a gente pode prevenir para que isso não se torne um problema cada vez maior para o profissional, que esse é o nosso papel. Sim. Não, eu acredito que até durante esses 23 anos de formação, o perfil do paciente mudou, né? Acho que como você falou das redes sociais, ali fica muito explícito a obrigação, né, do resultado, ver um caso que quer ficar parecido, mas é muito específico. Cada caso tem que ser planejado individualmente, não dá para você querer um dente daquele jeito que vai sair daquele jeito. Hoje, na moda da harmonização, querer uma boca, olhar uma boca na internet, querer que sua boca fique igual. Então, isso, as pessoas, a gente percebe muito isso, que durante esse tempo, a expectativa, como os pacientes se comportam, mudou bastante. E eu acho que a questão principal é o conhecimento. Acho que tudo que você fala antes de alinhar as expectativas, antes de iniciar um tratamento, acho que é conhecimento, né? Depois já vira tudo desculpa. Então, acho que o mais importante para o profissional é estar alinhando sempre as expectativas antes, porque é muito chato, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Terminar lá frustrando de um lado e de outro essa expectativa. E acho que o mais importante até mesmo é os profissionais terem conhecimento desse seguro, que é uma coisa que há 23 anos não se falava na faculdade, e eu faço muitas entrevistas, assim, de profissionais recém-formados, e ainda eles desconhecem isso. Quando a gente pede, né, que você conhece, você tem, e eles ainda não têm noção de que tem essa proteção também, que isso pode ajudar bastante, né? Então, acho que é a questão da informação mesmo. Legal, muito bom. Aquela história, né, o combinado. O combinado não sai caro. O bom combinado, né? E Sim. a pessoa ter clareza daquilo que está oferecendo e quem está comprando ter clareza daquilo que está comprando também, saber que tem subjetividade. A Jaque, quando a gente começou a trabalhar com mais foco nessa área, ela começou logo de cara a estudar, né? Já que tem esse perfil de ir nas condições gerais, com lupa, e ficar lendo, entender cada detalhezinho e tal. Então, ela contribui muito nessa parte técnica. E aí, eu queria puxar um pouquinho a conversa para a questão da estética. Sim. Né? Porque há 23 anos não se tinha falava em isso, estética na odontologia. Há 10 anos, quando a gente começou, também não se falava em estética na odontologia. Porém, isso agravou o risco e aumentou a subjetividade. Então, você que atende todos os dias, né, diversos empresários, principalmente na odontologia, mas também na estética, porque a gente também vem atendendo muitas questões da estética de fato, conta um pouquinho, né, assim, quais são as principais dores nessa questão da estética para a gente. Sim.
No caso, o responsabilidade civil, a gente também se depara muito com alguns profissionais que não conhecem o seguro de responsabilidade civil, não sabem o objetivo da apólice e realmente a gente fica feliz em conseguir distribuir essa informação de forma clara e muitas vezes de forma consciente mesmo, porque hoje o nosso papel como consultor mesmo é explicar ao cliente a importância que tem ele ter a proteção do patrimônio dele e também do seguro de responsabilidade civil, tanto para ele quanto para a clínica. E seguindo aí nessa parte de harmonização, da parte estética, o que eu percebo que tem muitas dúvidas de alguns profissionais que também têm dúvidas sobre as limitações. Então, vamos aproveitar aqui a doutora também, porque conhecimento sempre é infinito, e conseguir também, doutora, um auxílio seu nessa explicação, porque hoje a gente atende muitos profissionais, por exemplo, que são recém-formados. E o que eles passam, por exemplo, a gente sabe que tem uma regulamentação hoje no CRO que tem algumas exigências para que o profissional ele trabalhe ali naquela parte da estética. E muitos profissionais acreditam que, por exemplo, eu me formei e eu posso fazer, por exemplo, uma aplicação de Botox ou um preenchimento. Então, até onde segue essa limitação? É necessário que ele realmente tenha especialização para que ele consiga realizar aquele procedimento? Hoje, assim, para fazer a parte de harmonização, não é exigência que se tenha a especialização de harmonização, né? Eu fui me especializar, já estou na área da harmonização aí há 10 anos, fiz a especialização e nas unidades que eu tomo conta, assim, a gente só executa quem é especialista mesmo. Então, tem uma profissional só que acaba fazendo. Nas clínicas de estética, tem a biomédica, no caso, que tem a formação de estética, né? E hoje, assim, a gente vê que tem curso em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. E esses cursos, tem gente que passa um final de semana fazendo um curso, já, né, doutora, tô pronta, já posso fazer um Botox. Sim. Eu, assim, né, não sei se todo mundo concorda comigo, mas claro que pro dentista, fazer uma aplicação de toxina, se você fez o curso, está habilitado, fazer um preenchimento, ao meu ver, é muito mais fácil do que uma restauração, do que um implante, do que uma cirurgia de terceiro molar. Você não tem língua, você não tem saliva, você não tem nada aqui. Mas tem que ter uma exigência, um estudo na área, né? Eu sou bem conservadora, eu procuro fazer o basicão, que eu acho que o dentista tem competência, sim, para fazer, faz super bem, é super habilidoso. E precisa ter cursos com professores mesmo. Eu sigo bem a linha acadêmica de professores mesmo que tenham essa formação, mestrado, doutorado. Eu fiz minha especialização com ênfase em laser, eu sou apaixonada por laser também. Porque tanto a gente tem que estudar, quanto saber se, quando acontecer alguma coisa, se acontecer, a gente tem que saber resolver. Sim. Eu acho que o bom profissional em qualquer área é isso. Não adianta você só fazer. Se der uma intercorrência, antes de até virar, ter que acionar seguro, você sabe resolver aquilo antes, né? Isso. Então, é essa competência que eu acho que cada profissional tem que ter. Isso dos cursos rápidos, a gente acompanha bastante. Se eu não me engano, tem uma resolução do CRO de 2019, que para que o dentista seja especialista, ele tem uma série de exigências. Que, se eu não me engano, são um curso de 500 horas. Quando ele tem outras especialidades, a carga horária é menor. E do lado da seguradora, Érica, qual é a linha que é seguida no momento do sinistro? Realmente falando uma questão de risco, tá? Questão de risco... Quando a gente está falando de um profissional, né, que ele não teve, né, as devidas providências de fazer um curso de especialização, ou realmente, né, se prontificar a isso, a probabilidade de ter um sinistro lá na frente é muito maior do que com aquele que, obviamente, né, realizou a especialização.
Então, obviamente que a seguradora ela vai exigir sim, porque a gente sabe, por exemplo, principalmente nesse nicho, né, estético, que ganhou uma popularização muito grande recentemente, você está lidando, apesar de, obviamente, não cobrir na apólice, mas é, de certa forma, uma expectativa. E muitos clientes, pacientes, por exemplo, acabam realmente se voltando para essa questão de estética, por quê? Ou quer seguir um padrão da sociedade, ou realmente trabalha com a beleza, então necessita ter uma certa modificação na sua face exatamente para permanecer nesse nicho. Então, obviamente que a probabilidade de acontecer, né, um sinistro, um processo, e desse processo ser um valor, não digo exorbitante, mas acima do comum, é muito maior. Então, obviamente, que a seguradora precisa também tomar devidas providências, cautelas em relação ao risco, exatamente para lá na frente realmente pegar aquilo que é de severidade. Realmente, independentemente você seguiu, tomou a especialização, seguiu os procedimentos corretos, só que infelizmente você acabou falhando porque todos somos humanos e todo mundo está suscetível a cometer erro. Então, exatamente nessa linha. Sim. Mas na área da estética, então, a seguradora exige a especialização do profissional. Exige a especialização mesmo do profissional. Mesmo que ele tenha habilitação, cursos rápidos e faça, para a seguradora não é válido. Não, porque o que muitas coisas... algo que a gente está até pegando com frequência... outros profissionais, por exemplo, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, que eles estão agora habilitados a atuarem no nicho estético. Sim. Só que a questão por exemplo, há 10 anos atrás, algo nem tão distante assim, isso não existia. Essa possibilidade não existia. Então, como é que eu vou permitir que um profissional, apesar de habilitado, só que ele não estudou para isso naquela época, permitir que ele, por exemplo, aplique uma toxina botulínica na face de alguém? Então, isso é muito delicado, é muito complicado. Exatamente por isso que a gente acaba exigindo a especialização. Sim. Eu acho que é muito amplo, é muito abrangente. Quando a gente fala de estético, tem tantos fatores, né, que interferem na estética. Então, é amplo demais. Né? Eu diria que é amplo demais. Sim. E aí, tudo que tem muita amplitude dá muita margem de dúvida e de interpretação. Sim. E aí, eu tenho um aspecto, né, um ponto, é uma opinião, não é uma opinião só minha, é uma opinião que acredito que muita gente compartilha, mas eu venho, cada dia que passa, colocando isso com um pouco mais de ênfase, que é o seguinte, para mim, que eu vivo de seguros há 27 anos, né? Então, mais da metade da minha idade eu estou nessa área, e todos os dias eu falo de seguro. Então, quem convive comigo há 12, quase 13 anos, sabe que é assim que eu sou. Quase todos os dias eu falo disso. E eu acabei me tornando um ser humano mais precavido. Eu acabei me tornando. Então, para algumas pessoas, eu sou até um pouco chato. Eu não dirijo um carro sem seguro em hipótese alguma. Eu tenho seguro de responsabilidade civil na minha empresa há mais de 10 anos. Nós nem pensávamos em atuar com tanto foco nessa área, mas eu já tinha os meus seguros. E eu tenho seguro para praticamente tudo. Esses dias eu contei, eu acho que eu pago 14 apólices de seguros anuais, considerando todo o envolvimento de risco que eu tenho e do meu time. Então, eu sou realmente convencido de que eu preciso de proteção nesse sentido. Só que vai muito além, né? Porque a minha mente ela já começa a pensar dessa forma. Então, hoje, o que eu venho fazendo com o meu negócio em relação ao meu cliente? De que maneira eu consigo trabalhar para que o meu cliente não tenha o sinistro? Porque eu não posso vender com medo. Doutora, compra isso porque pode ser que você tenha o problema. Não, doutora, compra isso porque você não tem controle da situação, assim como eu não tenho e nenhum de nós temos. Somos seres humanos. No entanto, não é isso que eu quero te apresentar como um serviço. O que eu tenho buscado junto com o meu time é apresentar um serviço que previne de fato. Não só comprar o seguro para prevenir. É como se fosse, para explicar um pouco melhor, eu tenho seguro do meu automóvel. Mas eu não gosto de deixar meu automóvel na rua. Porque eu não quero que ele seja roubado. Eu quero andar com o meu automóvel. Eu sei que eu posso comprar outro se roubarem, mas eu quero aquele. Eu quero vendê-lo, trocá-lo no momento certo, sem ter aquele constrangimento, sem mexer com o meu conforto, porque tem as minhas coisas ali que eu deixo, às vezes a semana inteira, meu capacete, as minhas coisas. Não quero que roubem minhas coisas. Então, trazendo isso para o âmbito do responsabilidade civil profissional,
eu penso que, de que maneira a gente pode trabalhar realmente de forma preventiva, não só vender o seguro, e sim, de que forma, por exemplo, eu tenho um paciente que não está feliz. Ele voltou na minha clínica para fazer uma reclamação ou questionar alguma coisa. De que forma ele vai ser recebido? Porque eu tenho certeza que isso interfere na forma como ele vai agir depois. Porque o que eu vejo? No Brasil, ou em qualquer outro país, mas no Brasil principalmente, né, nós temos muitas oportunidades em tudo. Eu costumo dizer que o Brasil ele é pequenininho em tudo ainda, né? Tem muita oportunidade. E na área jurídica, eu percebi isso acontecendo. Eu percebi crescimento de advogados especializados na acusação contra profissionais da saúde, tendo em vista esse movimento de conhecimento. Então, eu preciso trabalhar, porque eu não estou trabalhando para o advogado, eu estou trabalhando para o dentista, para o médico, para o profissional da estética. Então, de que maneira eu posso ser mais eficiente para que ele não tenha, de fato, a intercorrência e, caso ele tenha, de que maneira a gente pode minimizar os prejuízos. Então, se você tiver exemplos, né, de ações que a companhia vem fazendo nesse sentido, porque eu não quero que o meu cliente tenha sinistro. E se ele tiver, eu vou apoiá-lo, vou apará-lo, nós vamos indenizá-lo. Mas eu não quero que ele tenha, eu quero que ele tenha uma vida tranquila. Esse é meu papel. Uhum. Esse é o verdadeiro papel do seguro. Eu não faço uma propaganda mostrando uma pessoa com o braço quebrado, um carro batido, de forma alguma. Porque eu não quero que ela quebre o braço, eu não quero que ela bata o carro, eu não quero que ela tenha problema, eu quero que ela seja feliz. E se porventura acontecer algo, tem assim. Então, assim, dicas tuas, né, em relação à companhia, de que maneira nós podemos ser esses agentes do bem-estar de fato? É uma coisa que a gente gosta até de falar sempre que quando a gente faz algum tipo de apresentação, reunião, enfim, é que a gente gosta de munir os nossos parceiros de informação. Por quê? Quanto mais informação o corretor tiver, mais fácil será para ele passar isso para o segurado e, consequentemente, depois da gente analisar esse risco. Por quê? Vai chegar mais redondo. Vira e mexe, chegam umas bolas quadradas que realmente não tem o que a gente fazer. Não consigo realmente entender a necessidade do segurado, exatamente porque a informação não vem pra gente. Então, realmente, que nem comentou anteriormente, é questão de informação, é questão de capacitação. Então, uma coisa que a gente faz até com uma frequência muito grande é treinamento. Mas treinamento em qual sentido? Você entende realmente a necessidade do seu cliente ou esse tipo de risco? Então, há 2, 3 semanas atrás, se eu não me engano, a gente fez, por exemplo, um específico para corretor de seguro. Se o corretor de seguro entendia a exposição que ele estava suscetível e o tipo de risco dele e o porquê que era necessário uma pólice de responsabilidade civil profissional. Então, é realmente você entender ok, quais são os meus riscos, então? Não é eu vou falhar, mas é o que eu estou aberto a qualquer coisa que possa acontecer. Sim. Então, é realmente eu entender essa exposição, que tipo de medida eu posso tomar e como eu posso me proteger também. Que nem a Jaque falou antes, a questão de proteger o patrimônio. É realmente 100% do patrimônio. Coisas que, por exemplo, podem acontecer do dia a dia, ok, a gente consegue absorver. Só que se amanhã chega uma ação de 1 milhão, você tem 1 milhão em caixa para realmente dar prestação? Difícil. Então, assim, realmente o seguro está aqui para proteger, mas para proteger o quê? É isso que o segurado precisa entender. Sim. E aí eu acredito que a seguradora tem que auxiliar o corretor nessa hora, de realmente entender qual é a exposição. Ok, você está me falando que é um dentista que faz procedimento estético junto com cirurgia bucomaxilo. Perfeito, ok. O que pode acontecer nessas horas? E a gente conseguir se auxiliar nessa forma. Isso. Porque você passa a informação para o segurado e, consequentemente, a gente consegue também fornecer uma proposta, né, uma cotação exatamente que possa atender o risco dele. Exatamente. Eu acredito que seja o ponto-chave mesmo. Uhum. Hoje, quando a gente fala aí no ambiente de dentista, por mais que a gente tenha falado muito aí sobre a parte estética, o que eu percebo muito hoje, não sei se realmente é uma concentração ali da FBN, dos nossos segurados, ou se é de mercado. Mas a maior parte das reclamações que a gente tem acompanhado ali são em relação à parte de implante. Por quê? O paciente ele faz um implante e depois de 4, 5 anos aquele implante cai.
e o paciente ele volta na clínica e fala, olha, mas quando eu fiz o implante, vocês me garantiram que nunca ia cair, porque o implante é fixo, enfim. E aí ele abre, né, uma ação judicial, muitas vezes ele nem comunica à clínica. Então, assim, a gente até entende que, de certa forma, ele vem com uma orientação ali, talvez de algum profissional, de algum advogado, que não dá oportunidade para aquele profissional, para aquela clínica se proteger. Se defender. Tá? Exatamente. Então, nesse caso, o que a gente costuma orientar os nossos clientes? Cada cliente realmente é único. Cada cliente, cada profissional, nós analisamos de forma individual. Então, não se tem hoje um único produto que atenda todos os profissionais, todas as especialidades. Todos os procedimentos, né? Exatamente, porque cada cliente, ele tem a sua particularidade. E, muitas vezes, o seguro, por exemplo, que ele já vem com referência, muitas vezes, de alguma seguradora. Por quê? É a seguradora que atende o automóvel dele. E ele fala, eu queria contratar o seguro na seguradora X, porque eu já tenho o meu automóvel, vai ficar mais simples para mim. Mas muitas vezes, a maior parte delas, aquela seguradora não é a que atende, que tem o melhor produto para o risco dele. Para o risco dele. Então, a gente faz a análise realmente detalhada de cada cliente, de cada segurado. E a gente realmente se antecipa ali, assim que emite a apólice, a gente já envia para o segurado uma série de orientações desse tipo de apólice. Sim. Né? Porque a apólice de responsabilidade civil, ela tem muitos pontos mesmo. Então, a partir do momento que a clínica, que o profissional tem conhecimento de alguma expectativa, é importante que acione a seguradora. Então, são vários detalhes que muitas vezes o cliente ele não sabe. E falando ali dessa parte de dentistas, realmente hoje, você acredita que essa parte de implante realmente está mais latente as reclamações? Comparado à estética, não. Sério? Estética hoje, nossa, é o campeão, é o auge do auge. Na corretora hoje, a maior parte dos nossos sinistros realmente são relacionados a implante. Nossa. Mas fica aquela coisa de alinhar a expectativa, né? Exatamente. Depois de 5 anos. Porque tem gente que coloca o implante e acha que acabou, não precisa fazer mais nada, né? Exatamente. E aí a gente sempre pede, né? Pra entrar a cada 6, eu falo do mesmo jeito que dente, quem tem dente tem que fazer uma limpeza a cada 6 meses, você também precisa vir fazer limpeza. E acaba não doendo, vai ficando, quando chega, não tem o que fazer, passa aquele tempo. E por que perde muitas vezes o implante? Foi mesmo, má higiene, falta de cuidado, né? Perfeito. Esse tipo de coisa. Então, tudo o alinhamento das expectativas, deixar isso documentado, né? Retornar a cada 6 meses, para a gente poder também estar protegido. E você estava comentando isso, do quanto que é importante o dentista ter essa segurança. Não são todos que possuem esse conhecimento do seguro. Que nós tivemos uma situação, faz um pouquinho, agora, 1 mês e pouco, até de uma situação dessa, da paciente achar que vai perder o implante, que está já descontente, de até querer o dinheiro de volta, aquelas situações, e disso meio que já reclamar de algumas outras coisas que não tinha o menor cabimento. Sim. E a questão de ter o seguro tranquiliza o profissional. Que eu mesmo fui conversar, falei, o que você acha, não sei o quê. E o profissional que executou falou, pode ficar tranquila, eu tenho certeza do que eu fiz, tá tudo documentado, tá tudo certinho, não tenho o que se queixar. Tá a tomografia inicial, tem um prontuário assinado, tá tudo ok. Então, isso dá uma tranquilidade pro profissional, que se ele tivesse essa consciência de quanto que é benéfico para a saúde emocional dele, né? A trabalhar que isso pode acontecer, né? Só acontece com quem faz, né? Só acontece com quem tá ali no dia a dia. Sim. Isso mudaria completamente o cenário, né? Exatamente. E eu acredito também que a apólice de seguro vai amparar ele amplamente, porque ele vai precisar provar que não errou. E muitas vezes esse provar que não errou gera ali um prejuízo financeiro muito alto. Por quê?
É o custo de defesa, com honorário advocatício de um advogado que é especialista. São custos com peritagem. E muitas vezes, mesmo ele estando correto, tendo feito tudo certo, mesmo assim, no processo judicial, é necessário que seja feito um acordo. Sim. Então, a reparação. nesse caso, a apólice também auxilia o profissional. Mas olha que legal, nesse caso que comentou, ele já tem um gerenciamento por parte dele mesmo. Sim, Então, ele já tem exatamente. tudo documentado, todo o processo. Isso economiza um tempo da seguradora absurdo, absurdo. Porque realmente você só apresentar a documentação e aí fazer o trabalho da regulação. Acabou, Sim. acabou. Sim, Então, eu tenho- da parte dele foi sensacional. Sim, muito bom. Eu tenho até uma observação a respeito disso, né? Porque, assim, normalmente, quando eu comecei nesse mercado, eu vendia seguros de carro, né? Quase sempre seguros de carro, lá no comecinho. Eu era muito novo, ninguém confiava em mim para fazer outra coisa diferente. Eu tinha 22 anos, né? Então, era seguro de automóvel. E aí a gente tinha aquele costume de vender o seguro para o cliente, arquivar, né? Eu não usava nem computador, em 96, quando eu comecei. Então, a gente arquivava e aí, um mês antes do vencimento, desarquivava, fazia o estudo novamente para o cliente para renovar. Então, o relacionamento com o cliente se dava a cada 11 meses e 15 dias, o que é horrível, né? Porque ele até esquece que é seu cliente. Você não esquece dele, mas ele esquece de você. Então, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo e a gente não deixa mais esse tempo todo sem contato com o cliente, porque não pode. Mas, enfim... Não só por questões comerciais, na responsabilidade civil, a gente já precisa ter um procedimento mais... antecipar algumas questões, né? Então, por exemplo, na responsabilidade civil eu não posso ter uma apólice cancelada por falta de pagamento, porque senão meu cliente perde a retroatividade. Então, eu tenho que fazer Mesmo que ele tenha apólice há 10 anos, Mesmo que se ele tenha apólice há 10 deixar anos, ele perde cancelar tudo. por falta de pagamento, Então, eu preciso ficar acompanhando se ele está pagando ou não. arduamente. Né? Todo dia ali tem que fazer acompanhamento. São vários clientes, então você tem que acompanhar. Isso elas são boas, viu? Ah? Isso elas acompanham mesmo. Então, É muita preocupação E é engraçado, mesmo. porque normalmente as empresas elas fazem trabalhos de cobrança visando o faturamento. Exatamente. Não que a gente não vise, mas a gente faz o trabalho de cobrança visando não perder a retroatividade. Porque se você me liga Não para perder atendimento cobertura. e está sem cobertura, fica uma situação muito constrangedora. Então, a gente faz esse acompanhamento. Mas eu Sim. quero ir um pouco mais fundo nesse tema. Eu não posso pensar num seguro de responsabilidade civil da mesma maneira que eu penso em outros seguros. Por quê? A gestão da responsabilidade civil requer, de fato, uma conexão com o cliente para que, em qualquer desconfiança de um cliente insatisfeito, ele se sinta muito à vontade para manifestar, para que nós já possamos deixar a seguradora avisada previamente, para que, eventualmente, se esse cliente vir reclamar depois de um longo período, a gente tenha o registro dessa reclamação, porque senão, depois de 12 meses, ele perde o direito à indenização dessa reclamação. Então, o que eu venho percebendo, né? Mais uma vez, o trabalho vai transformando o comportamento da gente, porque a gente vai tendo que se comportar de forma diferente. E está acontecendo isso com a gente hoje. E é bom, né? Exige, mas é bom. Então, assim, e aí... Voltando ao que eu falei no começo, é muito bom a gente poder ter um cliente junto num momento como esse, porque as dores da doutora Flávia são as dores de milhares de outros profissionais. E aí a pergunta que eu tenho é, né, de que maneira eu consigo e o time consegue interagir com vocês sem ser chato, porque o dentista, ele não tem tempo de olhar e-mail, ele não tem tempo de atender telefone, e ele precisa de alguma maneira receber informação, né? E eu tenho que dar essa informação para ele, e de preferência eu tenho que comprovar que eu dei essa informação para ele sentir valor e perceber, não, realmente estão cuidando de mim. Então, assim, quais são as formas que você acha que a gente consegue, sem ser invasivo, porque não pode ser invasivo, cobrir de fato, né? Porque, assim, a doutora tem clínica e não é uma. Ou seja, em cada clínica tem vários profissionais e cada profissional está atendendo vários clientes. Então, nós temos uma pulverização do risco e um cuidado com toda essa cadeia, né? Com todo esse processo. Ou seja, cada dentista que está atendendo cada cliente precisa ter informação de qualidade e rápida. Então, se você tiver algum exemplo, isso vai fazer um bem danado para a gente aqui, porque isso vai ajudar a gente e vai ajudar outros profissionais, talvez se abrirem um pouco mais para nos ouvir, mas de preferência, a gente ter um processo que faça sentido para o profissional.
Eu acho que o que pega, assim, acho que são exemplos reais, sabe? Do que aconteceu em tal caso. Tipo uma historinha, um resuminho. Porque acho que a pessoa só quando se coloca no lugar, ele fala, putz, isso podia ter acontecido comigo. Eu acho que aí toca aquela coisa da importância, né? Sim, porque eu vejo, sim. assim, vários profissionais nossos que a gente sabe quando a gente contrata precisa ter o seguro, ok. Normalmente, daqui a um ano a gente pede, me manda a pólice nova. Mas eu não tenho esse controle, uma pessoa que só faça isso. Sim. Né? Passou algum, putz, a gente precisa pedir a renovação de seguro, acaba se perdendo isso. E a gente sabe como que é. Para entrar, para começar a trabalhar, ok, tem que ter e depois não mantém, não aconteceu nada, né? Então, acho que, assim, algumas pitadinhas, sabe? De algumas histórias realmente reais que podem acontecer. E a gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Exatamente. Nem com quem, né? Às vezes aquela pessoa que a gente nem imaginava que tá tudo bem, nem chegou lá para questionar nada, para conseguir resolver, que pode ter alguma ação. Então, acho que alguma, não sei, eu acho que alguma coisa assim que coloque a gente na realidade e fala, meu Deus, não dá para ficar sem, né? Realmente, então é o exemplo mesmo, né? Trazer os cases de mercado com mais frequência e ir apresentando. A gente vem tentando construir isso com réguas de relacionamento, né? Então, com entregas via e-mail, via WhatsApp, a gente vem gravando alguns vídeos para veicular. Quando você está falando com uma pessoa que tem várias clínicas, é bom porque ela consegue disseminar para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Quando você está falando com um profissional isolado, então ele muitas vezes ele não tem aquela pessoa que dá um toque, né? Porque às vezes chega um documento para mim e chega para ela, mas se ela está do meu lado, você viu o documento que chegou? Aí eu vou lá e eu dou uma olhada, senão eu não vejo, né? E eu mesmo já apaguei e-mail, apagando e-mails que não serviam para nada, apaguei um e-mail que era importante. Já aconteceu isso comigo. E eu imagino que pode acontecer com mais gente também. Então, não dá para você, não dá mais para não ser multicanal. Não dá mais para não ser omnichannel. A gente tem que estar no e-mail do cliente, no WhatsApp do cliente, na rede social. A gente tem que ter blog e o tempo todo estar informando no blog e pegar o artigo do blog e entregar por todos esses canais, para que também a pessoa fale, lá no blog da FBN tem esse conteúdo que eu sei. Então, a gente recentemente escreveu um artigo sobre responsabilidade civil. Nós temos 2 versões do mesmo artigo, porque precisou fazer adaptações para médicos e para dentistas. E esse artigo é um artigo enorme, muito grande. E ele conta quase tudo sobre responsabilidade civil, assim, do ponto de vista da gente, né? Óbvio que tudo a gente nunca vai ter como colocar, porque tem vários pontos de vista. Agora, eu falei, vamos transformar esse artigo num e-book. Porque aí eu tiro o artigo, transformo ele num e-book, insiro esses exemplos para eu conseguir entregar para o nosso cliente. Algo mais visual. Algo mais visual, para ele falar, deixa eu dar uma olhada. E talvez até imprime esse e-book e coloca na mesa do café, onde o pessoal se reúne para eles poderem dar uma olhada. Sim. Porque, de fato, né? Aí eu costumo dizer muito que o ambiente faz a gente, né? Então, aquela peça dentro do ambiente, ela já muda um pouco a energia ali. Tem alguma coisa sobre seguro ali. Tô com uma dúvida. Pega lá, vamos dar uma olhadinha junto. E a gente conseguir porque a gente tem essa carência de informação absurda, né? Em relação a seguro, a gente não entende nada. E conhecimento é benéfico para o cliente, porque ele aprende a contratar o seguro, ele entende o risco dele e em qual momento ele precisa ali contratar, ter a proteção para o patrimônio dele. Por quê? Hoje eu percebo que muitos profissionais ainda contratam seguro com associação, que é totalmente, é uma proposta totalmente diferente. Tipo, que eu aprendi com vocês, eu até falo. Exatamente. Fala, não tem nada a ver, uma pólice coletiva, né? Isso, porque você perde, quando você tem um seguro, por exemplo, com uma associação, você perde totalmente o controle. Por quê? Quem está contratando a apólice é a associação, não é o profissional. Então, muitas vezes... ele tem uma apólice na associação, ele tem ali o certificado dele que ele tem o seguro, mas ele não sabe as condições. As condições daquela apólice não foi desenhada para ele. Por quê? Muitas vezes ele faz a parte estética e a apólice da associação não tem. Então, muitas vezes a associação ela oferece outros benefícios aos profissionais. Mas a parte de seguro
Tanto que quando o profissional ele contrata com a associação, ele teve ali a associação há 10 anos, e ele contrata com uma seguradora, a seguradora nem assume a retroatividade. Então, ele entra como seguro novo na seguradora. Então, isso é de extrema importância. Porque ele perde realmente totalmente o controle. Mas eu acho que essas informações, por exemplo, que são realmente muito particulares, Sim. eu acho que caberia tanto à seguradora quanto até a própria corretora de munir de informação o segurado. Isso, E exatamente. até de passar de uma forma mais simples. Por quê? Seguro pra gente que tem a visão mais já viciada, né, por assim dizer, pra gente é muito simples. É bater o olho e já entendi. Isso mesmo. Agora, pra aquele que vê literalmente aquela pólice uma vez ao ano, só pra ver contratei, nunca vai entender a linguagem, jamais. Isso Então, mesmo. conseguir trazer essa informação de uma forma mais simplificada. Mais clara, mais objetiva. Exato. Aí eu acredito que realmente seja o papel da seguradora em conjunto com a corretora. Exatamente. Pra realmente conseguir passar a informação de forma clara, para não ter ruído de comunicação. Que nem pode acontecer, por exemplo, nesses casos de apólice de associação. Faço estética, mas aí eu não vou saber se a minha apólice está cobrindo estética ou não. Só na hora do sinistro. Sim. Aí já complicou. Eu hoje, inclusive, um rapaz que trabalha com a gente, falando do social media, falou, Kleber, por que seguro é tão chato? E aí, é verdade, eu falei assim, olha, você já ouviu falar de serotonina? Quando você vai comprar um sapato, uma bolsa, um carro, um celular, você tem o efeito do hormônio da felicidade. Né? Então você fica com vontade de comprar e muitas vezes a gente fica mais feliz no processo de juntar dinheiro e de planejar a compra, até do que no dia de ir lá buscar, de fato. Porque ali você já consolidou. O seu cérebro sabe que aquilo já é uma realidade, mas enquanto ainda não é, você está sonhando. E você quer aquilo. Então, aquilo te traz uma ansiedade. O seguro não tem isso. Ninguém acorda de manhã e diz, que legal, hoje eu vou ligar lá na FBN e vou gastar uma fortuna com seguro. Não existe isso. Então, a gente não tem muito interesse. Então, é do ser humano, né? Eu vivo disso, então logo eu tenho. Porque senão não vou ter as outras coisas, se eu não souber. Mas, enfim, o cliente não tem que saber mesmo. Ele não tem que saber por ele mesmo. Ele tem que saber justamente por nós. Acho que esse é o nosso papel. Então, eu ter a expectativa de que o meu cliente vai desejar meu produto, eu fracasso. Eu vou fracassar. Exatamente. Certamente. E eu ter a expectativa de que ele saiba é um atestado de incapacidade da minha parte. Sim. Eu preciso que ele não saiba para que eu tenha valor para ele. Entendeu? Então, assim, eu não posso, de fato... Muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem assim no mercado, mas o cliente não liga para isso, o cliente não compra isso, o cliente não entende isso, mas o cliente não entende... Mas é culpa nossa. Sim. Se o meu cliente não sabe, é culpa minha. Por isso que eu pergunto, como é que eu faço para essa informação chegar? Porque a culpa é, se ele me contratou, e ele depende de mim para saber, e eu não dei informação para ele, logo, o culpado sou eu. Então, eu não posso me vitimizar diante da ignorância do meu cliente em relação àquele tema, porque eu tenho que entregar esse conteúdo para ele. Então, trazendo um pouco disso que você disse, né, dessa informação seguradora, corretor, e levar isso de fato ao cliente, eu diria o seguinte, não tem mais como abrir mão de conexão digital, e é justamente por isso que a gente resolveu fazer um podcast, para a gente poder entregar conteúdo para as pessoas, né, em plataformas que elas tenham acesso, porque chega um momento em que você não consegue fazer vários pequenos eventos presenciais. Você tem que conseguir entregar e realmente fazer esse processo para o cliente. Agora, doutora, na tua atividade, você tem diferentes processos e diferentes esferas de risco, né? Então, a gente começa na divulgação do serviço, que é onde o risco pode nascer, né? Porque... quando a gente divulga, por exemplo, digamos que eu vá fazer um trabalho de estética. O rapaz que vai estar na propaganda que eu vou ver é lindo. E eu provavelmente não vou ficar como ele. Por mais hábil que o profissional seja. Mas já gera ali uma expectativa. Então, assim, tem várias esferas. Depois tem o profissional que me acolhe quando eu chego numa unidade, qualquer que seja, para me passar um orçamento, contar como é que vai ser meu tratamento, aí vai fazer um orçamento, vai me dizer o tempo que vai levar, quanto eu vou investir e por aí vai. Depois eu vou começar o tratamento de fato na mão dos profissionais até a finalização. Então, durante todo esse processo, onde você acha que tem mais risco efetivo? Porque assim, o risco de erro não é tão grande. A gente não vê os profissionais errando toda hora.
Não é isso que acontece de fato. O que acontece de fato é as ações serem mais promovidas por subjetividade e por expectativa do que por erro. E quando É a falamos... alegação do erro. Eu acho que onde falha mais, para mim, não existe problema, existe falha na comunicação, né? Isso. Eu acho que a comunicação é tudo ali. Felizmente, assim, eu tenho 23 anos de formada, não tive, acho que, nem 3 ações, assim, a gente preza muito pela qualidade da entrega, pela escolha de bons profissionais, né? Hoje a gente sabe, a maioria dos cursos, né, de graduação vem caindo muito a qualidade. Então, a gente fica nessa questão de seleção, pegar muita indicação, tudo. A gente tem a sorte dos Sorridentes, dá muito curso, dá muito treinamento, né? Então, os profissionais hoje que são interessados, tem muito curso na plataforma, então dá para ir atrás do conhecimento. E ali é muito ser humano, né? A gente sabe que tem profissionais tecnicamente que são excelentes, mas que não são bons de comunicação. Então, ali, né, o jeitão, igual o médico que tem que é mais seco, mais assim, não é muito carismático, vamos dizer assim. Eu acho que a falha é na comunicação. Se falhou ali, teve um ruído ali que dá margem para a coisa evoluir para um problema maior, né? Por exemplo, você falou dos implantes, ou que tem mais problema. Hoje, na odontologia, eu vejo que é mais a questão da prótese, que justamente é na entrega, expectativa, cor de dente, formato, machuca, não machuca. Então, se não é 100% que a gente acerta, ali na comunicação a gente consegue conversar. Se precisar refazer alguma coisa ou ajustar alguma coisa, né? A gente conta com a colaboração que o paciente tem que ter de estar voltando à clínica para solucionar aquele problema. Mas aí, se o profissional falhar nisso, aí já ficar aquela coisa arisca, né? Que aí, não quero mais conversa. Não me orientou. Muitas vezes o cliente, ele alega isso, né? Ah, mas o dentista não me falou, ele não... Então, ele alega que o profissional errou ali, em algum momento. Se dá esse ruído, acho que ali as coisas já começam a bagunçar, né? Porque o profissional que é cuidadoso com prontuário, cuidadoso em anotar alguma observação, tudo isso facilita. Porque eu acho que nenhum profissional vai fazer propositalmente algo errado. Sim, exatamente. Né? De forma alguma. Então, ali é que falhou na comunicação, das limitações do tratamento, que tem que alinhar essa expectativa ali logo no início, porque tem coisas que implante mesmo, tem pacientes que vêm com uma qualidade óssea muito pobre, que aí mesmo assim você vai tentar, tem chance de ter sucesso, mas tem que saber do risco, né? Uma prótese, paciente que usa muitos anos prótese total, vai fazer um par de próteses, não é porque tá fazendo uma nova que a prótese vai encaixar maravilha. Não tem osso. Então, explicar que não vai ter rebordo ali para a prótese ter uma adaptação 100%. Então, acho que tendo uma comunicação bacana, acho que 99,9% dos problemas estariam resolvidos, né? Mas quando tem esse ruído, aí as coisas começam a complicar. E na sua opinião, para lidar com esse com esses pacientes de pós, em que sentido? Casos, por exemplo, que eu já vi, arranquei o siso, obviamente ter todo um pós-operatório que eu tenho que seguir, mas obviamente que vira e mexe, né, tem aquele paciente que não acaba seguindo de uma forma muito adequada. E aí depois chega e fala, não, porque o dentista não me orientou. Não, porque o dentista falou outra coisa. E aí fica naquele a minha palavra contra a sua. Então, na sua opinião, qual é o melhor jeito realmente de lidar com esse paciente, de conseguir se precaver melhor? Além da questão da comunicação, tem obviamente um prontuário, só que é realmente aquele a minha palavra contra a sua. Ali, assim, dentro da clínica eu falo, a gente toma todos os cuidados. A questão, por exemplo, fazer uma cirurgia de terceiro molar, também com tudo esterilizado, né? Um ambiente de trabalho asséptico ali para a cirurgia ser tranquila e o pós-operatório ser mais tranquilo ainda. A gente tenta usar sempre o laser para que ali a gente tome os cuidados. Da porta para fora, a gente não sabe, né? Exatamente. Como muitas vezes acontece. Tem dentista que vê aí paciente que saiu, tá num barzinho, tá bebendo, tá tomando remédio, como vai fazer isso efeito. Mesmo. Ou saiu, então... E se acontecer alguma coisa ali, alguma intercorrência pós-procedimento, consequentemente, ele vai... voltar. Culpar o profissional. Exatamente. O procedimento que ele realizou. Não tudo que ele fez ali depois do pós-procedimento. É complicado. A gente sempre procura... eu ligo um dia depois, tá tudo bem, preciso... né? Graças a Deus sempre tá tudo bem e tal. E procurar uma semana depois, que normalmente remove os pontos, já ver se tá caminhando tranquilamente. Se não tá, aí tem que acender um sinalzinho de alerta. Se tá com um inchaço que já deveria ter diminuído, um hematoma muito grande, tomar ali os cuidados dali já para intervir de uma maneira. Então, às vezes, precisa entrar com algum outro procedimento já ali
para solucionar o problema, né? Mas vai dar boa fé. Felizmente, eu falo, a maioria das pessoas são de boa fé, né? Sim. Grande Felizmente, grande maioria. É um ou outro, que é isso que eu percebo desses anos pra cá, que já vai mal intencionado. Aí Sim. esses que tem que ficar esperto. Isso eu falo por experiência própria, né? Porque eu tirei uma época os sisos. E, obviamente, a dentista falou, você tem que tomar cuidado, ficar de repouso, Isso. tudo. Só que aí, fui pra um churrasco, não comi carne, mas eu fui brincar com o meu priminho, debaixo do sol, de futebol. Os pontos abriram totalmente, minha boca ensanguentou. Nossa. E eu liguei direto pra dentista e falei, doutora, eu errei, foi muito sem querer, eu esqueci. E aí, nossa, eu tive que voltar tudo, ela limpou, fez todo o procedimento, praticamente de novo, né? A única questão foi não tirar o dente. Mas aí, nossa, e depois eu fui ver, o que deve ter de gente que nem sequer... Isso, exatamente, acontece. exatamente. Mas teve a consciência de que o erro foi seu, né? Exato. Que eu vi aquela quantidade de sangue, eu falei, gente, eu arranquei o siso hoje, verdade. Mas, Aí eu voltei com... que bom, tava tão bom que você até esqueceu, né? Eu posso tava toda anestesiada, então eu já nem sentia mais nada. Durante essa jornada toda, a gente aprendeu a valorizar muito o dentista, né? Porque a gente Nossa. viu muito procedimento e a gente Sim. viu muita acusação injusta. Uhum. Assim, a gente não lembra que tem boca, né? A gente no dia a dia não lembra que tem boca, né? Você Sim. acorda de manhã, escova os dentes, você não passa isso pela tua cabeça. Eu gosto de dirigir pensando em pneu, a gente não dirige pensando em pneu, a gente dirige. E quando você vai no dentista, a tua confiança é muito grande, né? Porque ele vem com uma agulha, ele aplica uma anestesia, ele extrai o teu dente, ele costura a tua boca. E é algo tão importante, né? Então, assim, a gente começou a se colocar realmente na pele, né? Eu até brinco, às vezes, falo, gente, a gente tem que usar um jaleco branco aqui, né? Porque a gente conversa com muita gente da área da saúde. Então, assim, tudo isso aí, né? Que, assim, se eu tivesse que fazer uma breve conclusão, né? Eu diria o seguinte: não existe seguro para não usar. Não existe. A gente fala assim, eu faço seguro, mas é para não usar. Isso não existe. Não. Porque a partir do momento que eu conseguir trabalhar um pouco mais tranquilo, porque assim, o quanto eu estou disposto a abdicar do meu próprio valor para garantir o meu valor maior, de certa forma, né? Então, como eu posso fazer uma pequena reserva? Eu diria que é um desembolso Sim. módico, tendo em vista uma possibilidade. Então, eu diria assim, vamos supor que uma apólice de responsabilidade civil, assim, para simbolizar, custasse R$1.000 e cubra R$50.000. Então, eu estou deixando R$1.000 na mesa para que eu tenha um crédito de R$50.000 caso algo venha a acontecer. Ou seja, eu estou usando o seguro de qualquer forma, porque eu estou aqui agora, meu carro está lá fora, porque minha filha está em casa, a minha casa está lá também, eu sei que está tudo segurado. Então, de certa forma, eu estou... Tranquilo. A doutora mandou muito bem quando ela falou de saúde emocional. Sim. Né? Que é um bem tão grande que a gente tem e que faz tanta diferença quando você perde. Sim. Né? Então, eu diria que não tem como não usar seguro, porque no mínimo eu estou investindo na minha saúde emocional. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, né? Já que a gente conhece hoje a vida do profissional, sabe que ele realiza muitos procedimentos durante o dia, né? Nem sempre são procedimentos de alta complexidade, portanto, nem sempre eles são caros. Ou seja, o profissional está ali investindo o tempo dele num procedimento que muitas vezes nem é caro para o cliente, mas implica num risco em algo que para o cliente vale muito, que é a boca. Sim. Ou seja, saúde, né? O quanto a gente tem que ser ativo na comunicação. Então, eu diria que a gente hoje tem que quase que se bifurcar. Assim, um pouco é corretora de seguros, análise e risco de fato, mas grande parte do nosso trabalho é investir em comunicar, e explicar e prevenir. E até que você falou de dicas, assim, eu não sei se você, nem sei também, se o seguro de responsabilidade civil, igual tem o da clínica lá, da empresa que tem, deu problema na chave, chama o chaveiro de seguro, chama o encanador. Eu não sei se o seguro de responsabilidade civil tem algumas dessas coisinhas na apólice, que isso seria interessante também de comunicar, porque às vezes a gente nem sabe, né? E tem muita gente que faz seguro com a empresa tal, porque sabe que vai usar
daqueles benefícios, né? Sim. Então, acho que seria uma comunicação também, caso tenha curso, né? Sei lá, se a Sim. seguradora dá algum curso para responsabilidade civil online, que seja alguma coisa assim, mas jogar essas dicas para os segurados também saber das vantagens, né? Legal, é bacana e vem de encontro ao que a gente está produzindo. Sim. Né? A gente está produzindo. Porque, assim, a gente, doutora, enquanto a FBN, ela não pode adotar uma única seguradora como sendo sua parceira, porque ela enviesaria a atuação. Sim. O que a gente precisa fazer é, de fato, brigar por produtos melhores, brigar no bom sentido, por produtos melhores, mais completos e que atendam a maior quantidade de necessidades dos clientes possíveis. sim. Nem toda seguradora vai estar disposta a todo risco. Exatamente. Então, às vezes, ela se fecha para um risco, mas eu não posso deixar o cliente no risco, então eu tenho que buscar outro. Então, eu tenho que estudar o mercado, a gente tem que entender o que o mercado tem para oferecer, o que cada companhia está focada, para que a gente fale, essa companhia é melhor para esse cliente, essa é melhor para esse cliente, e essas coberturas funcionam melhor para esse cliente. Então, a gente tem que, de certa forma, traduzir o que todas falam para o cliente. Exatamente. realmente. É o nosso É o papel. ideal, né? Né? Eu acho que Exatamente. esses serviços apartados, né, por assim se dizer, porque a pólice também não deixa de ser um serviço, mas esses outros adicionais que cada seguradora acaba ofertando para os seus clientes, eu acho que aí pode realmente ser o diferencial de mercado, viu? Sim. Aí eu acho que você acaba vinculando o cliente dessa forma. Eu digo, obviamente, não por ser a CAD, né, tirando um pouco o crachá agora, mas eu acredito que ter essa comunicação, por exemplo, de realmente uma necessidade emergencial, de eu não entendo de seguro, só que eu vi algo que eu acredito que vai se tornar, por exemplo, um processo. Isso. Eu preciso ligar agora para entender. Pô, minha corretora está em reunião, não consigo atender. Para quem que eu vou falar? Seguradora? Seguradora vai me meter no 0800. É. Então, assim, como é que eu posso atuar? Então, por exemplo, a CAD ela tem um serviço de emergência desse tipo. Obviamente que não vai ser uma solução de imediata, mas é realmente para Uma aquela... orientação. É uma orientação emergencial para aquele momento. Já faz a diferença. Sim, com certeza. Exatamente, porque aí pelo menos você já consegue controlar, que nem falou, a ansiedade do cliente, do segurado. Ok, eu já tenho uma orientação inicial e aí a corretora entra logo em seguida falando, ok, essa foi a instrução dada, como é que a gente vai prosseguir próximos passos? Então, eu acredito que realmente esses serviços adicionais sejam necessários, mas também são aqueles diferenciais de cada seguradora. Que aí o produto, no fim das contas, ele acaba seguindo a mesma linha, que é realmente indenizar danos causados a terceiros por falha profissional. Sim, Aí exatamente. acaba seguindo o mesmo fluxo. Então a doutora acendeu o pavio e a Erika deu a bomba pra gente. Porque é isso no final das contas, né? É que o seguro de automóvel, ele veio numa vertente de assistência. E Sim. as assistências muitas vezes até justificam o valor do produto. Exatamente. Né? No caso aqui, como a gente está trabalhando com um produto que ele indeniza a base de reclamação, né? Então, não tem muito que, em tese, o cliente precise da seguradora se não houver reclamação, vamos dizer assim, além da tranquilidade. Então, todo esse aparato de dar uma assistência, esclarecer, prestar uma assessoria completa, fazer um trabalho preventivo, te explicar, a gente agora começou a fazer umas placas com QR Code, porque às vezes o dentista está lá na clínica e ele não sabe, mas aí o colega dele também não sabe. Então, pelo menos ali ele tem ali eu consigo ter essa informação. Para lembrar ele de que existe o seguro. Então, a gente está fazendo, tentando, né, de certa forma, a gente ainda está começando esse processo, mas qual que é a ideia ali? Não ser chato e estar sempre à mão. Sim, sempre Não presente. Ficar próximo, né? Ficar próximo. Eu não vou Isso. panfletar o meu cliente. De Isso é forma algo alguma. prático, rápido Sim. mesmo. E aí ele vai ali, ele tem um QR Code, aí ele entra numa landing page, de preferência a gente já inseria algumas informações ali, mas ele pode clicar e entrar no WhatsApp. Aí ele já vem pro WhatsApp, eu tô com uma dúvida tal, eu tenho um cliente insatisfeito, já manifesta, a gente já entra no circuito para ajudar o cliente. Então, é uma maneira que a gente está encontrando de prestar uma assistência. Se aproximar, né? Sim. Porque o seguro de automóvel, ele acostumou o cliente a ser bom cliente. Porque hoje o cliente que vai comprar esse seguro, ele fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu mesmo sou um que, quando eu vou comprar, eu quero.
Né? Eu não vou ficar trocando pneu do carro à toa. Se eu cheguei na garagem, está furado, eu pego um Uber, vou embora para não perder meu compromisso e depois eu ligo para o cara resolver. Eu não perco meu tempo. E eu tenho alguém para fazer isso para mim. Então, isso reduz o meu custo. Estacionamento, tem uma série de fatores. Agora, no responsabilidade civil, eu diria que, de fato, é a educação, a informação, o conteúdo e a prontidão. Sim, e exatamente. a prontidão. Que na hora que ele tem receio e ele quer ouvir uma palavra de conforto. Exatamente. E aí, essa palavra de conforto é nosso papel, não tem jeito. Né? Então, acho que a gente se colocar de uma maneira que o cliente tenha acesso a nós. E se ele não tem um acesso direto pessoal, que pelo menos ele tenha acesso a alguma informação que dê uma tranquilidade para ele saber que ele vai ser apoiado. Eu diria que essa é a assistência do RC. Sim, exatamente. É tá? isso mesmo. Acho que é isso. Legal. Assim, da minha parte, acho que a gente pode ser bem completo, mas eu quero deixar vocês muito à vontade, principalmente você, doutora. Não, caso você tenha alguma dúvida também, pode ficar várias, à vontade. Né? Mas aí a gente esclarece aquele... Eu Tá sempre bom. tô amolando as meninas lá, falo, ai, meu Deus. Não, a gente quer que amole mesmo, né? Porque Sim. quanto mais o cliente... primeiro que quanto mais o cliente pergunta, melhor a gente fica. Essa Com é a grande certeza. verdade, né? A gente não gasta, né? A gente está sempre esclarecendo. E segundo que é para isso que existe, né? Então, quanto mais questionado for, mas fiquem à vontade. Da minha parte, eu acho que a gente teve uma conversa assim bem... Só vou perguntar uma coisa. O seguro Claro. de responsabilidade civil dá para fazer igual nós fizemos as outras, todas juntas numa apólice? A gente pode verificar. O que A gente pode verificar. Com acontece, algumas companhias, a CAD, talvez a gente consiga. A gente verifica se a gente consegue desenhar em algumas, algo específico. Em algumas situações, o agrupamento, ele beneficia no aspecto custo. Em algumas não, por quê? Porque, às vezes, no mesmo grupo, você tem unidades que têm reclamação e unidades que não têm. Exatamente. Aí, as unidades que têm reclamação penalizam as que não têm. Sim. Então, você conseguiria um custo muito mais interessante para as que não têm reclamação. Então, é a gente verdade. não vem adotando essa prática por conta disso. Porque nem sempre os sócios são comuns. Entendi. Então, aí um sócio que pagaria, para exemplificar 1.000, ele vai pagar 1.500, porque o outro vai pagar 2.000. Ele fala, poxa, mas eu não tenho reclamação, por que eu vou pagar mais caro? Então, eu estou penalizando. Então, a gente, às vezes, evita por conta disso, né? Para poder dar, de fato, para cada um atendimento mais personalizado. Mas o mercado gosta, né, de tentar juntar, porque para o mercado é arrecadação de prêmio com mais agilidade, então o mercado gosta. A gente, não é que a gente não goste, mas eu gosto de ser claro. Sim, Olha, verdade. Existe um benefício, mas pode haver uma perda. É o ônus e bônus de todo, né, na verdade. Que nem comentaram, realmente. Questão de gerenciamento muito mais prático, porque tá todo mundo junto. Prêmio, vou captar em uma tacada só, então também é muito mais benéfico tanto para mim quanto para o próprio corretor. Só que agora para o segurado é muito complicado, exatamente porque eu estou compartilhando o limite com outras filiais, que eu não faço ideia quem são, e eu estou pagando também por esse bolo. Que eu também não vou saber quem tá dando sinistro, por que eu tô pagando esse valor ou não, porque vai estar todo mundo no mesmo bolo. Porque o CNPJ principal que vai ser taxado ali. É diferente, por exemplo, do seguro empresarial, que cada endereço tem a sua classificação ali de bônus, é diferente. E tem uma questão também que eu acho que é importante, que é o monitoramento da retroatividade. Né? Sim, exatamente. A gente ter cada apólice com o seu prazo bonitinho, com o seu pagamento bonitinho, a gente monitorar. Então, pensar que você pode ter uma perda coletiva de retroatividade por um cancelamento de uma apólice verdade. É triste. É triste. Exatamente. Imagina 10, 20 unidades perderem retroatividade e quanto risco pode ter oculto que ninguém sabe dentro desse grupo todo. A gente sabe que no dia a dia o que pode acontecer. Às vezes, aquele grupo de empresas muda o financeiro e aí a gente não consegue o contato ali em tempo hábil para não causar o cancelamento da apólice. Né? Então, por isso a gente realmente fica ali sempre em alerta. Né? Quando a gente verifica algum sinal ali que tem uma parcelinha atrás, a gente sabe que pode ter acontecido isso. Trocou o financeiro, às vezes o profissional também está com 1000 coisas na cabeça e a gente realmente fica ali em cima para que o cliente tenha sucesso.
né? Então, hoje a gente tem apólices de 2020 que foram procedimentos realizados lá em 2020 que estão sendo indenizadas agora. E a apólice acionada foi a de 2020. Por quê? Lá em 2020, quando o paciente abriu uma reclamação, foi na clínica, o profissional ali, ele já notificou a seguradora. É um benefício para ele também, porque ele meio que amarra o sinistro naquela apólice. Então, a partir do momento que ele aciona a seguradora, ele já notifica, fica todo o histórico dele ali, e mesmo que o procedimento, ou o processo, na verdade, venha depois de 1 ano, 2 anos, ele já notificou, a companhia já está ciente e ele consegue a indenização normalmente. Então, por este motivo, realmente, que a gente fica ali sempre alerta mesmo. Quando a seguradora nos notifica, a gente encaminha ali para o segurado. Sim, é isso. Bom, a gente provavelmente passaria a tarde inteira conversando aqui, né? Seguro é muito vasto, esse seguro embora a gente já esteja há 10 anos atuando, ele ainda é um seguro jovem, a sociedade brasileira ainda está aderindo, ainda tem muito profissional que não conhece. Eu costumo dizer que quanto mais consciente dos meus direitos, eu sou mais consciente dos meus deveres, portanto a responsabilidade civil ela vai crescer exponencialmente no Brasil, como já é na Europa, como já é nos Estados Unidos. Todo mundo tem que ter o seguro, ainda que não para o seu bem, mas para cobrir o terceiro. Então a gente tem muito assunto sobre isso. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui, por ter participado com a gente. Foi um prazer muito grande. Fiquei realmente muito feliz de ter o convite aceito, né, por vocês para estar aqui. E agradecer você que está assistindo a gente aqui, né, e pedir que continue assistindo, que acompanhe o nosso canal, a FBN aqui no YouTube. Nós vamos fazer novos episódios. A ideia é que a gente esclareça sobre seguro, uma modalidade diferente de seguro em cada episódio, que a gente possa trazer clientes bons como a gente tem, como a doutora Flávia que está aqui com a gente, que tem experiência de mercado, que possa agregar valor para a sua vida. Sim. A proposta é justamente essa, criar conexão para uma vida mais tranquila e oferecer a nossa experiência, o nosso know-how para a tua proteção. Obrigado a todos e por hoje é só. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.